Boa tarde, pessoal. Eu e meu grupo, composto por Alana Nogueira, Henrique Ferreira, Camille Matos e Kiara Alencar, em um trabalho proposto pela professora Gildeane Almeida, a gente vai explicar o método da substituição ou mudança de variável. Na resolução de integrais, muitas vezes encontramos expressões que são difíceis ou impossíveis de integrar diretamente. Nesses casos, o método da substituição ou mudança de variável é uma técnica que permite simplificar a integração ou transformar a variável de integração. A gente tem como objetivos dessa técnica simplificar a integral, que funciona de maneira análoga à regra da cadeia. Segue basicamente esse passo a passo. Escolhe uma nova variável, u é igual a g de x, calcula a derivada, substitui os termos, resolve a integral em u e volta à variável original x. Bom, vamos para o nosso primeiro exemplo, agora com uma integral polinomial. Qual é o primeiro passo para resolver essa integral aqui por substituição, gente? A gente precisa encontrar uma função que nessa expressão tenha a sua derivada ou o mais próximo dela presente nela. Qual seria essa função? Seria o nosso x à terceira mais 5. E o mais próximo da sua derivada é o x à segunda. O que é que a gente faz com esse x à terceira mais 5? A gente vai substituir ele pelo u, pela variável u. U passa a ser x à terceira mais 5. Depois disso, o que a gente faz? A gente encontra a sua derivada. E a gente precisa utilizar esse termo aqui, du sobre dx. Por quê? Por que a gente não pode usar o f' de u? Porque, a gente vai utilizar esse dx aqui posteriormente. A gente vai passar ele para a direita, multiplicando sempre. E aí, qual é a derivada de x à terceira mais 5? A gente passa o 3 multiplicando, repete a variável e subtrai um do expoente, ficando com 3x à segunda. A gente passa agora esse dx multiplicando, como eu falei, e ficamos com du, derivada de u, equivalente a 3x à segunda dx. E aí a gente vai avaliar agora o seguinte. Essa expressão daqui, essa expressão daqui, ela é igual a essa daqui? A gente percebe que não, né? E por que ela não é igual? Por causa desse 3 daqui. O que a gente vai fazer então? A gente vai passar ele dividindo para o outro lado para ter a mesma expressão. E agora, essa expressão é equivalente à de cima? A gente percebe que sim, né? Então a gente já pode substituir na expressão original. A gente vai substituir a expressão original pelo quê? Pelos respectivos substitutos. O u equivale a x à terceira mais 5, du sobre 3 equivale a x à segunda dx. Como é que vai ficar a nossa nova integral? Vai ficar integral da secante ao quadrado de u multiplicado por du sobre 3. E aí a gente resolve, gente. Como é que a gente faz? Qual é a integral da secante ao quadrado de u? A gente sabe que é a tangente de u. A gente vai tirar esse du e vai dividir por 3 por causa dessa divisão daqui. A gente vai ficar, portanto, com essa integral aqui. E aí, a gente já tem esse passo, a gente, na verdade, já pode tirar a integral e vamos ficar com tangente de u sobre 3. Esse é o nosso valor da integral, mais a constante de integração. Esse daqui já é o valor da nossa integral na substituição. Como é que a gente faz para resolver agora o valor real com x à terceira mais 5? É muito simples, basta a gente substituir o u pelo x à terceira mais 5. E vamos ficar com... deixa eu apagar aqui. A gente vai ficar com a tangente de x à terceira mais 5 sobre 3, mais a constante de integração. E esse é o resultado. E é assim que a gente resolve as integrais polinomiais. Vamos agora para o próximo exemplo, gente. O exemplo a seguir, ele é de uma integral definida, ou seja, ela possui um limite claro. Então, a gente vai resolver da seguinte maneira. A gente vai fazer o mesmo passo a passo anterior, vai descobrir qual é a função que possui a sua integral ou a sua derivada ou mais próximo, que é essa aqui, e a gente substitui pelo u.
Nosso u vai passar a valer x ao quadrado menos 1. E a gente encontra agora a sua derivada. du sobre dx. Qual é a derivada disso aqui? Vai ser 2x, 2 menos 1, 1, então não precisa colocar mais nada. Passo dx multiplicando, ficamos com du igual a 2x dx. E aí a gente vai comparar novamente. Opa. Isso aqui é igual a isso aqui? Não é, não é? Então a gente vai continuar transformando essa derivada aqui. O que é que a gente vai fazer? Passar o 2 dividindo. Du sobre 2, isso vai ser igual a x dx. E finalmente a gente encontrou um substituto equivalente para o x dx. Vamos substituir agora na nossa integral. A gente vai ficar com u elevado a 50 multiplicado por du sobre 2. E aí a gente resolve. Como é que resolve a integral disso aqui? A gente vai fazer u elevado a 50 mais 1, dividido por 50 mais 1 também. E aí a gente vai continuar multiplicando pelo du sobre 2. Vai multiplicar esses dois resultados aqui. Vamos ficar com u elevado a 51 sobre 51 vezes 2, que é igual a u a 51 sobre 102, não é? E aí agora basta a gente substituir, lembrando da nossa constante de integração. A gente substitui o u pelo nosso valor original. Vai ser, então, x ao quadrado menos 1 a 51 sobre 102, mais a constante de integração. Encontramos a nossa integral. O que é que a gente faz a seguir? A gente vai substituir pelos limites definidos na integral. Quais são esses limites? São o 1 e o 0. Portanto, a gente tem o seguinte limite aqui para substituir. 0 sendo o a e 1 sendo o b. Então, a gente vai fazer uma simples subtração aqui, substituindo o x pelo valor b e depois pelo valor a. A gente vai ficar, por exemplo, agora. A gente tem aqui o b e o a, né? E a gente vai fazer primeiro do b e depois do a. Vai ficar 1 ao quadrado menos 1 elevado a 51 sobre 102. Isso aqui vai subtrair 0 ao quadrado menos 1 a 51, 102. E o que é que isso daqui vai dar? A gente sabe que 1 ao quadrado menos 1 é 0. 0 a 51, 0. Sobre 102 dá 0. Menos 0 menos 1, menos 1. Menos 1 elevado a 51 vai dar menos 1, por ser ímpar. Sobre 102. Isso daqui é 0. Menos 1 sobre 102 vai ser igual a 1 sobre 102. E aqui a gente encontrou o valor da nossa integral. Esse daqui é o nosso resultado. E é assim que a gente resolve, gente, integrais definidas. Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre o método da substituição com frações racionais. Relembrando que frações racionais são aquelas que têm tanto no numerador quanto no denominador polinômios. Então, eu trouxe esses dois exemplos aqui que tem polinômios no numerador e denominador, só para a gente relembrar mesmo do que se trata. Partindo agora para a substituição, eu trouxe esse primeiro exemplo dessa integral, que primeiramente nós vamos analisar quem será o nosso u. Analisando esse polinômio de cima, 2x, a derivada dela é 2, e o 2 não aparece aqui. Já aqui embaixo, a derivada desse polinômio é 2x. 2x está aqui? Tá, que é justamente essa derivada de cima, né? Então, nós vamos considerar esse polinômio aqui como nosso u. Vamos só deixar aqui escrito bonitinho, que o nosso u é 1 mais x ao quadrado. Então, a derivada de u, vou colocar o separado assim, em relação a x, du sobre dx, é justamente 2x. Então, du é igual a 2x vezes dx, que é justamente o que a gente tem aqui em cima, né? Agora, substituindo aqui na integral, nós temos que 2x vezes dx é justamente o du que a gente achou ali do lado, e 1 mais x ao quadrado é o u que a gente substituiu. Quando temos uma integral que a derivada é o numerador e o denominador é o próprio polinômio que a gente escolheu como u, pela tabela de
integrais imediatas, nós temos que isso daqui é ln de u mais a constante de integração. Então, isso daqui em cima vai se transformar no ln de u. Nós podemos colocar já direto aqui ln de u em módulo, porque o ln é sempre positivo, mais a constante. Só que, quem é u? Nós vamos substituir aqui. Como 1 mais x ao quadrado já é positivo, não vou considerar o módulo, porque todo número ao quadrado vai ser positivo, somado a 1 vai continuar sendo positivo. Então, eu vou colocar só 1 mais x ao quadrado, mais a constante de integração. E esse daqui é a resposta final. Partindo agora para o nosso segundo exemplo, nós temos essa integral dx sobre 3x menos 5 elevado a 8. Como nós não temos muita opção, vamos considerar esse carinha aqui como nosso u. Então, já vou substituir aqui u igual a 3x menos 5 e du em relação a x vai ser o 3. Passando dx para lá, nós temos que du é igual a 3dx. Só que como aqui na integral eu tenho dx, eu vou isolar esse dx daqui de baixo para poder a gente só substituir lá quando a gente estiver fazendo o cálculo. Então, vai ficar dx igual a du sobre 3. Substituindo agora na integral, a gente achou que o dx é igual a du sobre 3 sobre o nosso u oitavo. Nós sabemos que divisão de fração é só conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, fica assim. Esse 1/3 que tá aqui, eu vou jogar para fora da integral, pra gente trabalhar lá dentro só com du e o próprio u. Então, fica assim. U sobre... du sobre u ao oitavo. Como com certeza a derivada de u ao oitavo não é du, a gente não vai poder usar essa diquinha aqui que a gente usou no primeiro exemplo. Então, o que a gente pode fazer? É mandar esse carinha lá para cima da fração com um expoente negativo pela propriedade de potência que a gente já conhece, né? Então, vai ficar du vezes u a menos 8. Como a gente viu no exemplo da colega anterior, a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que u elevado a menos 8 mais 1 sobre menos 8 mais 1 mais a constante de integração. Então, substituindo aqui, a gente vai ter 1/3. Vou tirar já a integral, né? E aí vai ficar, quem é u? A gente já substituiu u aqui. Vai ficar 3x menos 5a menos 7 dividido por menos 7 mais a constante de integração. Só que para não ficar tão feio assim, vamos ajeitar, né? Menos 1. Fazendo isso, eu também posso descer esse carinha aqui, o 3x menos 5 elevado a menos 7, com o expoente positivo, né? Então, aqui vai ficar menos 1, 3 vezes 7, 21, multiplicando 3x menos 5 elevado a 7 positivo, mais a constante de integração, e essa é a nossa resposta final. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de integração por substituição trigonométrica, que é um método que consiste em você utilizar a substituição em uma expressão, integração, né, que é visualmente difícil, para transformar em uma integração trigonométrica, assim ficando mais fácil de resolver o seu problema. Então, é de extrema importância que você saiba integrar trigonometricamente para conseguir utilizar a integração por substituição trigonométrica. O primeiro caso de integração por substituição trigonométrica é esse aqui. Então, qualquer expressão que se assemelhe a esse aqui, você pode utilizar o primeiro caso para resolver. Então, utilizando o primeiro caso, você substitui o valor de x, que no caso ele vira o a vezes o seno de θ, e o valor da expressão em si, que vira o a vezes o cosseno de θ. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Não é tão difícil quanto parece. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, eu visualizei, né, é separar esse meu 2x aqui do denominador para ficar mais fácil. Como é uma multiplicação, eu posso fazer isso. E eu posso passar esse 2 para fora da minha integração. Então, isso aqui fica 1 sobre 2, né? A integração de raiz de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso dividido por x ao quadrado vezes dx, né?
Depois que a gente faz isso, a gente já pode começar a substituir. Só ressaltando, gente, que se eu multiplicar isso aqui, volta para o que era antes, tá? Então, vamos lá, a gente pode começar a substituir. Eu sei que o meu A, analisando, eu sei que o meu A, ele vale 3. Então, eu posso substituir aqui o meu x, que ele vira 3 vezes o meu seno de θ. E a minha derivada de x, eu sei que é 3 vezes o cosseno de θ. Porque a derivada do seno, a gente já sabe que é o cosseno. Então, a gente só substituiu. A expressão em si é só trocar isso aqui por 3, né? Que eu tô substituindo, é só trocar o valor de A por 3. Então, aqui a gente já pode reescrever tudo aqui. Deixa eu reescrever. Já substituindo, né, os valores. Então, a expressão em si, que eu sei que é 3 vezes o meu cosseno de θ, e o dx, que no caso é 3 vezes o cosseno de θ vezes a derivada de θ. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado. Eu sei o valor do meu x, não é, gente? Então, vocês concordam comigo que se eu elevar tudo isso aqui ao quadrado, eu tenho o valor de x ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9, o seno ao quadrado é seno ao quadrado, né? Seno elevado ao quadrado é seno ao quadrado. De x não, é de θ. Já vai, gente. E analisando aqui, a gente já percebe que se eu, como uma multiplicação, 3 vezes 3 é 9, eu tenho 9 do denominador, eu posso cortar e isso aí vai embora da nossa conta para simplificar ainda mais a nossa expressão. Então, isso aqui fica 1 sobre 2, a integrada de cosseno, já estou multiplicando cosseno ao quadrado de θ vezes derivada de θ dividido pelo meu seno ao quadrado de θ. Vocês percebem, gente, a gente chegou aqui nessa resolução, né? Vocês percebem que isso aqui é a mesma coisa que a cotangente ao quadrado de θ. Tendo em vista que a o cosseno sobre o seno é igual a cotangente, sabendo que a tangente é seno sobre cosseno, a gente sabe que a cotangente é o inverso, então fica cosseno sobre seno. Então, a gente pode substituir isso aqui. Então, isso aqui fica 1 sobre 2 integrada da cotangente ao quadrado de θ vezes a derivada de θ. Aqui a gente já chegou na integrada trigonométrica, que a gente pode resolver a partir da identidade trigonométrica. Vocês vão ver como que é. A identidade trigonométrica é seno ao quadrado de x, seno ao quadrado, né, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essa aqui é a identidade trigonométrica que a gente vai usar. Se a gente dividir isso tudo aqui pelo seno, a gente encontra a cotangente. Vocês vão ver, eu vou dividir tudo isso aqui pelo seno. Então, gente, eu fiz aqui para adiantar, eu dividi tudo pelo seno. Então, seno dividido por seno dá 1. Cosseno dividido pelo seno é cotangente. E 1 sobre seno é cossecante. Aí, a gente passa isso aqui, o 1 no caso, né? A gente isola a cotangente, passa o 1 pro outro lado. Fica cossecante ao quadrado de x menos 1. Então, sei que esse é o valor da minha cotangente. Esse x e o θ, gente, isso aqui é uma representação do ângulo. Então, a gente não precisa se preocupar de estar diferente, vale a mesma coisa. Então, agora a gente só substitui aqui na nossa expressão 1 sobre 2 a integrada da cossecante ao quadrado de θ menos 1 vezes aqui. Aí, aqui a gente já pode começar a achar as primitivas. Eu sei que a derivada da tangente é igual... Não, eu sei que a derivada, gente, perdão, da cotangente é igual a menos a cossecante ao quadrado. Então, eu sei que para achar a primitiva da minha cossecante, a gente pode usar essa situação, tendo em vista que f' da minha cotangente, né, é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Eu posso dizer que a minha cossecante é menos a cotangente, porque como aqui é negativo, é só mudar o sinal que eu acho cossecante ao quadrado de θ. E eu sei também que esse 1, ele equivale ao θ, tendo em vista que se eu sei que a derivada de x é 1, eu sei que a primitiva de 1
é o x, no caso, nesse caso é o θ, né? Aí aqui já fica 1 vezes menos, né, a cotangente de θ menos θ. Aí aqui a gente já pode começar mais a constante de integração, né, gente? Não esquece da constante de integração. Aí aqui a gente já pode começar a substituir os valores. Eu sei que o meu seno de x, meu seno de θ, no caso, ele é igual a x sobre 3. Como eu sei disso, eu só substituir aqui, gente, para achar a partir disso aqui, que é o próprio caso, né, já me deu. Então, eu sei que o meu θ, ele é igual ao arco em que o meu seno é x sobre 3. Agora, eu preciso achar o valor da minha cotangente. A gente pode achar esse valor através do teorema de Pitágoras. A gente coloca aqui, cateto oposto, o adjacente usando o teorema de Pitágoras, né? Que é hipotenusa, cateto oposto mais cateto adjacente, quadrado dos catetos. A gente acha a raiz, né? A gente acha a raiz de 9 menos x ao quadrado. E aqui é 3. Aí a gente acha esse valor. Então, a gente sabe que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então é isso aqui. E como a cotangente, ela é o inverso da minha tangente, eu sei que a minha cotangente, ela vai ser a raiz, né, de 9 menos x ao quadrado, dividido para x. Então, a partir daqui, a gente já pode começar a substituir lá na nossa expressão. Reescrevendo depois dos valores que a gente encontrou, fica 1 sobre 2 vezes menos a raiz de 9 menos x ao quadrado dividido por x, menos o arcosseno de x sobre 3, mais a constante de integração. E esse aqui acaba sendo o nosso resultado final.